Parece só que esse tempo de epidemia que nos tornou seres contraditórios. Mas nós, por essência, somos contraditórios. E é interessante que, até eu mesma, quando na minha fala, eu depois me autoanalisando, que graças a Deus, acho que pela minha própria natureza eu costumo fazer isso, me autoanalisar, eu me vejo também nos discursos politicamente corretos, que eu tento praticar, mas logicamente que eu não consigo. Então é muito interessante essa história na pandemia, eu estou seguindo o protocolo ou eu estou tomando cuidado? A gente está tomando cuidado, logicamente, ninguém quer ficar doente, mas eu acho que o principal disso tudo também é você não querer transmitir essa doença, mas os nossos maus hábitos fazem com que a gente muitas vezes se esqueça do cuidado. Quando você vai para a rua ou quando você entra no estabelecimento, no início eu acredito que a gente estava mais apavorado, ansioso, mais precavido. E tudo que vai durando um tempo, a gente tende a cair no comodismo, na banalidade, no sentido não ruim, mas do costume. Tudo que vira costume, perde a reverência, vamos dizer assim. Eu gosto dessa palavra. Tem coisas que a gente trata com uma certa reverência, mas que o cotidiano rouba essa reverência. E a gente estava com toda essa reverência também por medo. Não é por ter entendido e não é por ter um respeito ou um amor. Não, era por ter medo. E é interessante esse medo, ele fluir para um campo que não beira o medo de contaminar o outro. Porque nessa pós-modernidade é muito interessante quando você lê minimamente a respeito, historicamente, a pós-modernidade trouxe muito o eu. E esse eu, quero muita coisa. Eu quero ser, eu quero fazer, quero ter. E aí o que acontece? Esse eu, ele é um eu, como o próprio nome já diz, do ego egoísta, né? E as pessoas estão mais preocupadas muitas vezes com o seu eu. Eu também sou assim. Mas eu procuro me policiar, me preocupar com o outro. Porque eu não conseguiria viver com a dúvida se eu transmiti ou não o vírus. Então eu tento cumprir no maior rigor que eu consigo o isolamento, ou seja, a quarentena. Ou ficar em casa para mim não é difícil. Mas esse também é um problema, que isso já é meu costume, eu sou muito caseira. Agora eu tento entender que as pessoas que não o são, há uma dificuldade. Mas eu também gostaria que essas pessoas que têm dificuldade pensassem na dificuldade do outro, né? Porque tanto aqueles que têm menos recursos financeiros para ter um bom, como que eu posso dizer, um plano de saúde, ele vai ter grandes problemas se tiver contaminação. Porque também o que eu entendi do vírus é uma coisa que eu já entendi anteriormente. Nós portamos todos os tipos de vírus. Só que este vírus, se nós não tivermos imunidades, que não sou médica, não sou nada longe de mim querer entender a respeito ou dar uma última palavra. Eu tô falando dos altos dos meus quase 60 anos, que o pouco que eu estudei nesses ensinos, né, primário, ensino médio, ou no meu caso era o antigo ginásio, o que você lê, a gente sempre está suscetível a vírus. O problema não é estarmos suscetíveis a vírus agora, nós sempre estivemos. Só que esse vírus, se encontra um corpo mais debilitado, o que vai acontecer? Essa pessoa pode não resistir, pode ter uma série de complicações. Vai ser igual para todo mundo? Não, nada é igual para todo mundo, nunca foi. Mas é esse o meu receio. Não querer, mais do que pegar, é o transmitir. Eu espero que isso seja não só uma covardia, mas seja um amor altruísta. Porque eu não estou pensando só em mim, né? Logicamente não há nenhuma santidade ou nenhuma bondade nisso, eu acho que é somente uma questão humana mesmo. E as contradições das quais nós somos filhos, eu acho muito interessante, porque a gente até discursa ou tenta praticar algo, mas vira e mexe a gente cai na contradição. Por exemplo, eu sou mais pela quarentena e realmente fico mais em casa, por uma série de contextos. E aí as pessoas, eu também, mas você liga para qualquer pessoa nessa quarentena,
A maioria sempre está na rua, está no carro, está no mercado e teve a necessidade de sair. Mas esse momento também eu acho interessante porque o que é necessidade? O que nós tomamos por necessidade? E, logicamente, cada um vai ter a sua necessidade, mas eu acho que seria um momento de refletir, porque o meu nome praticamente é elucubração, é refletir. Gostaria que as pessoas parassem e refletissem um pouco sobre essa necessidade. E todo mundo acaba saindo, é lógico. E aí surgiu uma conversa, mas quem fica de quarentena também é contaminado. Lógico que é contaminado, porque ninguém fica de quarentena. E ninguém fica de quarentena 30 dias por mês, literalmente sem contato com o mundo exterior. Ou você tem um contato com o entregador de comida, ou com uma embalagem que vem de fora. Você sempre tem contato com o mundo exterior e nisso vem o vírus. Graças a Deus não se provou que ele vem pelo ar, porque aí eu queria saber como que a gente ia fazer sem respirar. Mas eu dou graças a Deus porque só se isolar, vamos dizer, entre aspas, esse só, né? Mas graças a Deus é ficar em casa. E graças a Deus por aqueles que têm casa. E eu acho que o mundo está se encaminhando para não melhorar, mas pelo menos olhar o outro. E o outro da rua, o sem casa, o sem condições econômicas, o sem plano de saúde. Porque pelo menos o olhar já é um grande começo para que a gente consiga ser um pouco mais sensível à causa do outro. Porque quando você é obrigado a parar e olhar, você de alguma forma se comove. Lógico que a comoção em si, muitas vezes não me move. Pelo menos é assim que eu ainda entendo isso. Mas a comoção já é um começo. Pelo menos mostra que ainda temos um resquício de humano, um resquício de sensibilidade, um resquício de bondade. E como eu já disse que eu sou cristã, para mim essa é ainda o resquício da imagem, da semelhança de Deus. E isso me dá esperança, porque independente do que se crê, tem que ser algo que nos dê esperança, não aquela esperança de ficar parada esperando, mas aquela esperança de que há realmente um esperançar, que há como se construir algo novo. Para todo mundo? Não, pode ser que não seja para todo mundo, mas eu acho muito importante que cada um comece o seu algo novo. A gente vai fazer um mundo totalmente novo? Não, provavelmente não vai fazer um mundo totalmente novo, mas isso não é o motivo de desistir.